qual a importância de termos meta em nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdos, mais informações como esses aqui. A nossa missão é compartilhar conhecimento na área do empreendedorismo, da vida, filosofia empresarial, enfim, pensar sobre o pensar. Afinal de contas, o conhecimento transforma, nos cura, nos faz evoluir e, com certeza, faz com que você pense de uma outra maneira, tenha uma ampliação da sua consciência. Pensando nisso, vou te contar uma história. Certa vez, uma menina que estava triste, porque estava entediada com a vida, vê um coelho. Esse coelho, com o relógio em suas mãos, começa a dizer: estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, e entra no buraco de uma grande árvore. A menina, curiosa, vai atrás do coelho. E chegando onde o coelho estava, ela percebe que é um mundo diferente, um tanto quanto desconhecido, incerto de tudo aquilo que ela conhecia. E note, tudo que é incerto, tudo que nós não conhecemos, nós tememos. E a guria começa a chorar. Nesse momento, aparece um gato. E o gato diz à menina: por que choras, linda criança? E ela responde: porque estou perdida. E o gato lhe diz: ora, isso é fácil de resolver. Para onde vais? Ela para, pensa e olha. Eu não sei. Nesse momento, o gato dá a ela várias opções. Aparecem várias portas e pergunta: então, pegue qualquer uma dessas portas, porque para onde você quer ir, essa incerteza, o não saber, qualquer porta que você pegar te levará até lá. De certa forma, a ausência de metas na nossa vida, nós somos como Alice. Todos os dias entramos dentro desse buraco, dessa árvore, desse mundo incerto, e recrutamos um sentimento antagônico à felicidade. Recrutamos um sentimento antagônico à coragem, que é o medo. E nós vamos fazendo coisas que são costumeiras, ou seja, ativamos um jeito de funcionar que a ciência chama de base condicionada de comportamento. Aí entra a meta. Primeiro, deixe-me narrar a história de empreendedores de sucesso. Pesquisa nos diz que empreendedores de sucesso têm 3 adágios comuns, 3 fases que são comuns a todos eles, independente do país de origem. Eles têm baixíssima escolaridade. Segundo, quebram em média 3 vezes. E terceiro, há um padrão de comportamento que elevam ele a um outro nível. E essas competências, esses padrões de comportamento, o primeiro deles é metas. Por que meta é importante? Note, não há um sentimento, como diria o filósofo Bauman, né, o sociólogo polonês, não há um sentimento pior que o sentimento do não pertencimento, ou seja, do sentimento da exclusão. Nós, principalmente nós brasileiros, a nossa cultura, ela não dá um prêmio para aquele que fracassa. Ao contrário, o fracasso é sinal, é um adágio de exclusão. E empreendedores de sucesso, antes de atingir esse nível, quebraram em média 3 vezes. Essa dor inenarrável de se sentir excluído é pior que a morte para muitos, porque isso dói na alma. Ele precisava dar uma resposta. E aí entra a premissa básica do conhecimento. Ele sempre acreditava, de maneira intuitiva até, que não era quebrado, mas estava quebrado e recrutava forças. E quando você tem uma baixa autoestima, esse sentimento de segregação, você não olha para o horizonte, você olha para o chão. A autoestima está lá embaixo. Mas nesse momento ele estabelece de maneira intuitiva uma meta: vou passar esse dia. E à medida que ele vai recrutando isso, ele começa a olhar para o horizonte, ele vai alimentando a tua autoestima. Aí entra a meta. Ele, na sua dor, ele buscava na vida um significado, geralmente vinculado à família. Tirar a família daquela situação difícil, elevar a família para outro nível, dar uma educação para os filhos, um lar melhor à sua família. E à noite, quando todos estavam dormindo, ele pegava um pedaço de papel e desenhava de maneira intuitiva. Só que essa intuição era regada, era embasada por um sentimento, ou seja, havia um significado. Os filhos, a família, narrar, contar uma nova história, deixar a pobreza de lado. E esse movimento, ativado pela coragem, é que era efetivamente a força, a mola propulsora dele. Então, o primeiro ingrediente de uma boa meta é um significado. E às vezes, a vida nos dá essa tempestade, essa dor, nos dá uma rasteira, um tombo, para que você busque nas entranhas da sua consciência, da tua alma, um significado, um sentido para a vida. Porque é isso que te mobiliza, que me mobiliza. Depois, empreendedores começam, então, a ter uma visão de longo prazo. Olha que bacana. Eles começam a ver um ponto futuro aonde eles querem chegar. Eles sabem que esse estágio, que essa jornada é difícil,
que irá enfrentar grandes desafios, mas ele estabelece isso. Mas é o significado que leva, é o seu porquê. E depois ele coloca uma meta de curto prazo. Olha que bacana que fica. Eu estabeleço então um ponto futuro lá na frente, anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Depois eu vou trazendo essa meta até chegar ao dia de hoje. Estabeleço metas diárias. Nós chamamos de metas de curto prazo, mensuráveis. E aí, ativada pelo esse porquê, nada me segura. Não vai ser fácil, mas essa é a jornada. Aí eu vou te dar uma ferramenta. Para nós empreendedores, há outras nomenclaturas, mas nós utilizamos uma ferramenta chamada SMART. E nós respondemos a 5 perguntas. A primeira pergunta, o que? Como se fosse uma riqueza de detalhes. O que é uma fotografia? Aliás, a dica de ouro, tire uma fotografia daquilo que você quer no ponto futuro. A casa, o carro, o barco, não importa a viagem. Tire a fotografia. Esse simbolismo de detalhes, que tem quanto mais específico for, melhor. Esse é o seu o quê. Segundo, note, tudo que não pode ser medido não pode ser controlado. A segunda pergunta é quanto? Quanto isso vai me custar? Pode ser peso, dinheiro, uma unidade de medida. A terceira é como, é o caminho. Como é que eu vou fazer para conseguir recursos financeiros, econômicos, para abraçar essa meta? O quarto é o mais importante na minha ótica. Por que é importante para você conseguir isso? Qual o sentimento? E para mim descobrir qual é o porquê, às vezes eu tenho que fazer 5 vezes essa palavra. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? E isso é individual, não é coletivo. Não pertence à sua família, pertence a você como simbolismo. Às vezes, a atração dessa infelicidade está na ausência desse significado, porque é o significado que nos move, que nos mantém despertos. E a última pergunta é quando? Se você não tiver uma data, sonhos são só sonhos. Tem que ter uma data. E aí, não é daqui a 5 anos, é até 2029, 2030, 2050, tem que ter uma data específica. Norte. A pergunta terceira, como, e a última pergunta, quando, estão vinculadas. Porque é nesse momento que entra o empreendedorismo. Os insights, encontrar maneiras de fazer melhor, mais rápido, mais barato, ampliar, aí entra uma competência empreendedora chamada busca de oportunidade e iniciativa. Por que empreendedores, então, lançam mão e fazem coisas do tipo, eu vou ampliar o meu negócio, eu vou montar um outro negócio, eu vou montar filiais, justamente para aumentar essa possibilidade de trazer mais para perto a concretização dessa meta. Então, essa pergunta do como, aí entra um outro comportamento também chamado planejamento. Mas esse como, que é a nossa jornada, que você vai encontrar oportunidades ímpares para realizar isso. Então, uma boa meta responde a 5 perguntas. E a ausência dessa meta faz com que você esteja protegido pela ignorância ou pelo acaso e a vida vai te conduzindo. Mas a presença da meta te dá uma outra competência chamada comprometimento, que é assumir responsabilidade pessoal pelos resultados da sua vida. Então, uma boa meta te leva para um outro nível de grandeza. Ferramenta dada, agora é com você. Pegar um papel, acessar o coração, estabelecer quem você quer ser nessa vida. E ao fazer isso, tenha certeza, muita coisa vai mudar. Existe um compêndio dentro da nossa linha de neurociência, que dentro das escolas filosóficas também, de que nada é separado. Ou seja, teus pensamentos, a manifestação, a obra estão vinculadas. Então, se o porquê conduz o corpo, ele vai mudar também o teu padrão de consciência e também, obviamente, teus padrões de pensamento. Desperte, liberte-se e seja muito feliz.